Boa noite a todos. Com enorme prazer que a gente faz a abertura aqui dessa webinar. E hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância, que está relacionada à logística da captação de órgãos, a distribuição nacional de órgãos e o deslocamento aéreo das equipes cirúrgicas para captação. Eu achei extremamente pertinente quando o professor Bernardo colocou essa pauta para essa webinar, porque é um assunto que é fundamental e acho que é muito pouco discutido. Então, hoje ele conseguiu reunir um time de pessoas que atuam na prática com captação e fazem, né, deslocamentos aéreos, e teremos algumas participações muito especiais da Central Nacional de Transplantes, da Raíssa, que vai fazer a apresentação na sequência, mas a primeira apresentação será do Major Danilo Costa, que vai dar abertura a essa webinar, que eu acho que vai ser de forma mais interessante ainda depois das apresentações, quando nós tivermos a oportunidade de discutir amplamente temas relacionados aí a esse deslocamento, sugestões de melhorias e muito mais. Então, são todos muito bem-vindos. Nós temos os demais participantes aqui, o doutor Ronaldo, o doutor Pedro, o doutor Fábio, o doutor Fernando, agradeço o doutor João Paulo, então agradeço muito em nome da BTO pela participação de todos, e a coordenação dessa webinar, que será pelo doutor Bernardo Sabá, que é o coordenador dessa comissão de retirada e preservação de órgãos. Então, passo a palavra ao Bernardo, não sei se ele quer falar alguma coisa antes da apresentação inicial. Obrigado, Luciana, pelas palavras iniciais, abrindo esse webinar, né? É um webinar extremamente importante, porque ele envolve o nosso trabalho de captação de órgãos, tá? O webinar está programado da seguinte forma: nós vamos ter primeiro uma palestra do Major Danilo Silveira da Costa, que é do Comando de Operações Aeroespaciais, né? Supervisor de Transporte Aerologístico da Divisão de Operações Correntes da FAB, e que está ligado diretamente à missão TOTEC, que é a missão, esse é o nome que a FAB designou para essa missão de transporte de órgãos e de equipes de captação. O Major vai falar durante 15 minutos, apresentando essas características da missão TOTEC. Em seguida, nós vamos ter a grande satisfação de ouvir e ver a apresentação da enfermeira Raíssa Franck, que é a responsável pela Central Nacional e quem faz a comunicação, né, entre a FAB, as centrais estaduais e as equipes de captação. Terminadas essas duas apresentações, nós vamos abrir um debate e aí nós vamos convidar os profissionais ligados à área de transplante que oferecem os órgãos para a Central Nacional ou que fazem a captação e utilizam o serviço da FAB, né? Então, à medida que esses profissionais forem convocados, eu vou apresentá-los para vocês. E, então, eu pediria agora ao Major Danilo Costa, né, para iniciar a sua apresentação. Bom, boa noite a todos, então. Eu sou, como dito, o Major Danilo Costa, eu sou natural de Curitiba, ingressei na Academia da Força Aérea para ser oficial aviador da Aeronáutica no ano de 2006, né? E desde 2020 eu estou no Comando de Operações Aeroespaciais, lidando diretamente aí com todas as missões de transporte aerologístico da aeronáutica, inclusive, né, e com bastante ênfase, vocês vão ver aqui na nossa apresentação, nas missões de transporte de órgãos, tecidos e equipes para transporte, para transplante, né, de órgãos aqui. Eu começo dizendo que a motivação da maioria das ações profissionais é essa, é raciocinar e agir para resolver problemas, né? É você transformar grandes preocupações em grandes soluções e, com isso, né, trazer aí, fazer diferença na vida de outras pessoas, enfim, do seu cliente. Isso aí vai ser de acordo com cada atividade profissional, né? O que a gente busca mesmo é sempre uma solução, uma chave, algo que traga
a resposta e né, o efeito que a gente precisa. E é exatamente, né, o que a Força Aérea faz. Esse tema aqui que eu coloquei foi o proposto pela BTO quando me convidou para fazer a apresentação, a Força Aérea como protagonista da missão TOTEC. Na verdade, a Força Aérea não se vê num papel protagonista, né? A gente acha que o protagonismo é de quem realmente faz a cirurgia, enfim, vários outros passos. E como os senhores vão ver também na apresentação, os nossos números, o nosso volume não é tão alto. Mas eu entendo que essa visão da BTO, essa proposta da BTO se deva principalmente à sensibilidade das missões que a gente faz, porque a Força Aérea é responsável pelos transportes que ninguém mais conseguiu fazer, na verdade, né? Acaba sendo isso, tá? O nosso objetivo é que, ao término, os senhores conheçam o papel da Força Aérea no transporte aéreo de órgãos, tecidos e equipes cirúrgicas, e para isso eu vou seguir um roteiro sucinto, né? Vou falar sobre o COMAI, qual é a nossa organização, nosso papel, o acionamento das missões TOTEC, passando pelos meios aéreos que cumprem essa missão e finalizando aí com algumas premissas da FAB para a execução dessas missões, certo? Quem nós somos, então? Nós somos uma parte, né? Essa figura à esquerda é o escudo do Comando da Aeronáutica como um todo. Todas as organizações que vestem essa farda azul, elas compõem o Comando da Aeronáutica, e o COMAI é um dos 8 grandes comandos da aeronáutica, é o responsável pelo uso da aviação em si, né? De uma maneira bem geral, seria da aviação e das outras capacidades militares, né? A nossa missão é empregar o poder aeroespacial brasileiro com vista a garantir a soberania do espaço aéreo e integração do território nacional. Quando você lê uma missão como essa, você imagina logo no emprego militar mesmo, na atividade de guerra, mas, na verdade, tem uma série de outros apoios que a aeronáutica presta, e todo o emprego de material e recurso humano militar, né, da Força Aérea, emprego operacional, tá sob as asas, digamos assim, do COMAI, certo? As missões que a gente executa são de toda sorte, né? De cima para baixo aqui eu coloquei vários exemplos, então defesa aérea, transporte aerologístico, transporte de órgãos, reconhecimento aéreo, defesa antiaérea, transporte, evacuação aeromédica, controle e alarme em voo, transporte de urnas eleitorais, ações cívico-sociais com saúde, educação, esporte, lazer e cultura, ações de garantia da lei e da ordem, busca e salvamento, aqui dizem toda a dimensão 22, porque a área sob responsabilidade do Brasil nos acordos internacionais para resgate é de 22 milhões de quilômetros quadrados, isso é muita coisa, né? 2,5 vezes aí a dimensão territorial da Rússia, por exemplo. Patrulha marítima, enfim, eu não vou me aprofundar aqui em nenhuma dessas missões para não consumir o nosso tempo precioso de apresentação, mas são muitas missões que a gente gerencia, né? E o acionamento da missão TOTEC, né? Como funciona o acionamento dessa missão específica? A gente tem um decreto presidencial que baliza a nossa atividade, certo? Então, eu tirei aqui o principal artigo de interesse para a gente, que é que a Força Aérea manterá permanentemente disponível, no mínimo, uma aeronave que servirá exclusivamente a esse propósito de transporte de órgão. E, em caso de necessidade, o Ministério da Saúde pode requisitar aeronaves adicionais para fim disposto no caput acima, e o atendimento a essas demandas fica condicionado à possibilidade operacional da Força Aérea Brasileira. Então, na prática, o que a gente vivencia? A aeronáutica tem sempre, em algum lugar do Brasil, um avião pronto para ser engajado em missão de transporte de órgão. Acontece que, como a gerência disso não é nossa, e, na verdade, o que gera um transporte de órgão é algo bastante não planejável, né? Um falecimento pode acontecer em qualquer lugar, enfim. Não necessariamente essa uma aeronave está próxima ao local da captação do órgão, ou mesmo da equipe que solicita receber esse órgão e fazer a cirurgia.
mas sempre haverá no Brasil alguma aeronave dedicada a esse propósito. A portaria interministerial, né, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, ela prevê como que tem que acontecer esse acionamento, e eu destaquei também esse artigo 3º, de que o transporte aéreo de órgãos, tecidos e equipes de retirada e transplante será realizado pela FAB, em última instância, em caso de esgotamento das possibilidades de transporte por outros meios, incluindo transporte aéreo fornecido por outros parceiros. Ou seja, a Força Aérea não é exatamente a responsável pela atividade de transporte de órgãos no Brasil. Ela é o último recurso, né? Se não tem nenhum outro meio, nenhum prestador de serviço, enfim, que consiga fazer, aí vai entrar a Força Aérea, né, é mais ou menos o goleiro da situação, né, o que vai passar ali, vai fazer acontecer as situações mais sensíveis, mais delicadas, e essa sensibilidade, né, ela pode ser gerada por uma série de fatores. Então, eu destaco aqui, às vezes o local dispõe de um aeroporto muito precário, sem auxílio, por isso a malha aérea não chega lá com facilidade, às vezes é por conta do horário, e uma série de fatores que pode ocasionar essa impossibilidade de outros meios realizarem a missão. Chegou nesse ponto, a CNT falou assim, não, beleza, agora eu preciso da Força Aérea, não consegui outro jeito. Ela faz um contato telefônico, ou seja por ligação, via WhatsApp, para o COMAI. Quem vai receber essa ligação vai ser o supervisor de transporte aerologístico, e a gente vai fazer um estudo do pedido, da localidade, dos gargalos operacionais desse pedido, e vamos retornar no menor tempo possível uma proposta de logística para atender essa demanda que a CNT nos trouxe. A CNT vai nos responder com um e-mail de formalização, informando o COMAI que está autorizada a execução da logística proposta pela Força Aérea. E só depois dessa formalização que a gente vai ter realmente a aeronave decolando para encontrar essa equipe, ou mesmo só recebendo a equipe, né? Quando coincide do local solicitado pela CNT, já ter uma aeronave lá aguardando. Tá? Eu destaquei aqui alguns números para a gente ter uma noção que importa mais para a gente é a última linha. A atividade Totec pela FAB, ela teve início em 2016, a atividade Totec gerenciada pelo COMAI, que é um comando nacional, começou em 2016, através do decreto, né? Antes acontecia, mas era outra organização, era mais esporádico e era regional. Tá? Em 2016, então, a gente transportou 178 órgãos, depois em 17, 266, 18, 218, 19, maquiada 166, e a partir de 2020 a gente teve o ritmo mais ou menos que a gente vê até hoje, 2020 295, 2021 278, em 2022 já realizamos 221, ainda faltam um pouco mais de 3 meses para acabar o ano. A nossa expectativa é que a gente atinja os mesmos índices aí de 2020 e 2021, algo próximo de 300 órgãos transportados. Tá? Mas por quais meios aéreos a gente consegue, né, fazer isso? Minha intenção inicial não era explorar muito, mas em conversa com o senhor Bernardo, eu vi que talvez enriquecesse sim o debate aqui, informar para os senhores algumas características das nossas aeronaves. Então, primeira localização, onde nós temos aeronaves que podem contribuir com essa missão. Em todos esses locais que estão sinalizados com uma bolinha, aí a gente tem esquadrões aéreos, tá? Os 3 últimos que foram colocados à disposição dessa tarefa são os que não estão com o nome da cidade, lá no noroeste, a base aérea de Boa Vista, na porção oeste ali, a gente tem a base aérea de Porto Velho, na porção sul, a base aérea de Santa Maria, além de todas essas demais aí que já faziam esse tipo de atividade, essas 3 especificamente com a aeronave C-98, que é uma aeronave turbohélice de transporte regional. As características, então, o C-98,
Ela é uma aeronave monomotor, a velocidade dela é a mais baixa que a gente dispõe, 270 km por hora, alcance até 1.350 km em cerca de 5 horas. O C-95 Bandeirante já é uma aeronave bimotor, turbohélice, velocidade de 325 km por hora, alcance até 1.300 km em cerca de 4 horas. Em cerca de 4 horas é para o pessoal ter uma noção da velocidade da aeronave, né? O Carvan fazia mais ou menos a mesma distância em 5. C-97 Brasília, eu diria que é o nosso carro-chefe nas missões TOTEC. É um turbo-hélice bimotor, um pouco mais veloz, a velocidade de 450 km por hora, autonomia maior também, em torno de 1.800 km em cerca de 4 horas. E o C-99, o Embraer 145, ele é um jato, um turbofan bimotor, com velocidade média de 740 km por hora, alcance de 1.850 km em cerca de 2 horas e meia. E, por fim, o 100 Phenom, que é um jato bimotor também, turbofan, velocidade em torno de 720 km por hora, alcance até 1.700 km em cerca de 2 horas e meia. O que eu acho muito importante pontuar aqui, e eu não vou ter tempo de ficar falando muito a respeito, mas enfim, esse alcance, principalmente o alcance, a velocidade um pouco, mas principalmente o alcance, ele depende muito do que a gente está transportando. Por quê? O que define a decolagem de uma aeronave é peso de decolagem. O peso de decolagem ele vai variar por temperatura, altitude da pista, comprimento da pista, tá? Então, se a gente for degradando essas condições, a gente vai diminuir o alcance. Se a gente coloca mais coisa dentro do avião, a gente tem menos disponibilidade de peso para colocar combustível dentro da aeronave. Então, ela vai obrigatoriamente perder em autonomia, tá? Agora, também, outra coisa que eu queria pontuar muito. As aeronaves menores e mais lentas, elas têm maior capacidade para pousar em locais com menor infraestrutura, certo? Então, muitas vezes, o gargalo operacional que nos obriga a pagar uma aeronave menor e mais lenta é porque a localidade de pouso, muitas vezes não sempre, mas a maioria das vezes, a localidade de pouso não comportaria uma aeronave maior ou mais veloz. Tá? E, por fim, aqui, algumas premissas da FAB para as missões TOTEC é que as missões TOTEC, elas sempre recebem uma prioridade alta. Nós temos 4 tipos de prioridade de missão no COMAI e a alta é a maior delas. Então, assim, dificilmente outra missão vai preterir a missão TOTEC. Isso significa que a gente, inclusive, desmarca os nossos compromissos para atender uma missão TOTEC. Entretanto, esse atendimento ele precisa acontecer dentro de uma viabilidade técnica. Então, o que acontece muito é a gente estar com a aeronave deslocada, né, tá em outro lugar, e aí a gente tem uma necessidade técnica, seja por conta de fadiga de tripulante, que já voa o dia inteiro, não pode começar uma jornada à noite, seja porque a gente não tem a aeronave próxima e o tempo de isquemia não comporta grandes esperas. Então, assim, a gente tem uma série de itens relativos à viabilidade técnica, já destaquei alguns de infraestrutura aeronáutica, né, enfim. Mas, assim, dentro da viabilidade técnica, a gente sempre vai atender as demandas da CNT, tá? Principalmente, assim, eu preciso destacar também, a gente sempre coloca o melhor meio, né? O mais rápido, que tem melhor autonomia, a gente sempre dispõe o melhor meio para o TOTEC, porque é uma das nossas prioridades mais altas, né? E a gente degrada o meio de acordo com as condições, com a viabilidade técnica mesmo, aqueles vários parâmetros, tá bom? E com isso eu encerro aqui minha apresentação, passei quase 1 minuto do meu tempo, né? Seguimos um roteiro do COMAI, vimos aonde que o COMAI se situa na Força Aérea, falamos sobre o acionamento de TOTEC, o procedimento e os gargalos, os meios aéreos, as principais características para planejamento de voo, algumas premissas da FAB, onde a gente destaca que é uma das nossas maiores prioridades e a gente sempre busca atender na nossa melhor possibilidade, né? E com isso, certamente, os senhores atingiram aí o objetivo de conhecer o papel da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos, transporte aéreo de órgãos, tecidos e equipes cirúrgicas. Tá bom? E fico aqui à disposição para
questionamentos, enfim, eu sei que tem um outro momento dedicado a isso, mas que eu puder aí esclarecer e ajudar os senhores, eu estou aqui pelos senhores mesmo. Obrigado. Ok, Major Danilo, parabéns aí pela sua apresentação, foi bastante elucidativa, né? Trouxe bastante subsídios para os profissionais que trabalham no transplante e que utilizam essas aeronaves. Vamos ouvir agora a enfermeira Raíza Frank, que é a responsável pela Central Nacional, para a gente entender essa complexa missão de gerir transporte de órgãos e de equipes com auxílio da FAB e de companhias aéreas, né? Raíssa, obrigado pela sua participação, uma satisfação muito grande. Pode apresentar a sua palestra. Boa noite a todos, vocês me escutam bem? Estamos escutando bem, o áudio e o vídeo estão perfeitos. Visualizam a apresentação? Sim, sim. O primeiro slide está perfeito. Ok. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho daquilo que a gente já tinha falado, não tem como não começar a falar da distribuição sem falar da nossa portaria de consolidação, que é quem traz aí o início de todo o nosso processo de distribuição, né? E, claro, o início de tudo, que é o nosso cadastro técnico único, que é a nossa lista única, né? Nosso sistema de lista única, que ele é composto pelos potenciais receptores, sejam brasileiros natos ou naturalizados, né? Estrangeiros residentes no país, inscritos para o recebimento de cada tipo de órgão, tecido, aquilo que a gente já é o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz, né? Mas só para a gente acentuar que tudo parte da nossa lista única, tudo parte do nosso cadastro técnico único, e que a nossa lista ela vai ser composta primeiramente pela lista regional, pelo conjunto das listas regionais, e que quando não localizado um receptor dentro do âmbito regional, gera-se a lista estadual e posteriormente a lista nacional, tá? E aí, quando gerada essa lista nacional, e aí transferida essa responsabilidade, enviada essa oferta desse órgão, né, dessa possibilidade aqui para a Central Nacional, é que a gente começa, então, essa cadeia, esse processo de distribuição para os demais estados e a tentativa de, então, alocar esse órgão que está disponível para os demais estados e, então, na possibilidade de identificação de um receptor que esteja viável, a gente disparar aí a missão TOTEC, tá? Não diferente das demais instâncias aí, nas demais regiões, né, nas demais possibilidades, tanto regional como estadual, mas a Central Nacional ela vai primeiro iniciar a localização de receptores pela condição de priorizados, depois na macro-região e depois pelos demais receptores em âmbito nacional, né? E quando a gente fala de macro-região, obviamente a gente não tem como não trazer essa perspectiva da macro-região, considerando que o Brasil ele tem uma dimensão continental e os seus estados eles são compatíveis em tamanho com muitos dos países aí mundo afora, e se não fosse pela condição da macro-região, não seria possível, assim como permitido dentro da nossa portaria de consolidação, esse aproveitamento dos órgãos disponíveis, né, e aí permitindo a equidade na sua destinação, tá? As macro-regiões, elas são definidas, então, aí a primeira região, né, que é composta pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a região 2, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, a 3, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e São Paulo, e a região 4, que é composta por Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí. Ok? Quando essa oferta desse órgão chega na Central Nacional, obrigatoriamente as centrais estaduais precisam preencher um formulário de informações mínimas, nas quais constem informações que vão permitir a viabilidade dessa distribuição, né?
E aí, informações que consta, inclusive, a distância, o tempo, né, que vai levar aí a distância entre o aeroporto mais próximo do hospital, onde provavelmente vai acontecer a captação. Então, são essas informações que não constam dentro do processo de distribuição regional e estadual, que chegam para a Central Nacional e que nos permitem, inclusive, fazer essa articulação junto às companhias aéreas, junto à FAB, e desenhar essa possível logística. Tá? Assim como nos outros âmbitos, as centrais, e aqui a gente chama de CNCDO, porque é assim que está na nossa portaria de consolidação, mas as sedes, elas têm 1 hora para responder a resposta da oferta, né, para demandar essa resposta para a Central Nacional, e a Central Nacional, ela precisa apoiar a Central na condição da logística e transporte, mas precisa estar claro para todos que o transporte, ele é de responsabilidade, essa mobilização, essa articulação do transporte, ele é de responsabilidade do Estado, né? Cabe à Central Nacional somente a condição de cooperação para a localização dessa logística e desse transporte, tá? Então, quando existe uma oferta da CNT, assim como já colocado aqui pelo Major Danilo, procuram-se primeiramente outras condições de transporte, né? Então, a gente busca a condição da malha aérea comercial, busca-se a possibilidade de uma logística particular ou terrestre, e quando localizadas essas possibilidades de logística, quando elas são de fato definidas, a gente sinaliza para a equipe da CNT que fica alocada no Rio de Janeiro, né, dentro da CGNA, conforme o termo de cooperação técnica com as companhias aéreas, e eles vão confeccionar o ofício e devolver para a Central Nacional. Quando compreende-se que a única logística possível é realizada pela FAB, somente a CNT, a Central Nacional de Transplantes, que fica alocada aqui no Ministério da Saúde, sede em Brasília, pode expedir o ofício de solicitação e de autorização para a Força Aérea Brasileira. Tá? Quando a oferta, quando toda essa logística, ela acontece somente em âmbito regional ou estadual, pela lista regional ou estadual, toda essa solicitação de desenho e de solicitação e de autorização para esse transporte do órgão, ele pode ser feito diretamente com a equipe da Central Nacional que fica alocado no Rio de Janeiro, tá? Se for um órgão que requer uma logística que vai ser desenhada e precisa da atuação da FAB, se for uma missão TOTEC, precisa ser sinalizada para a Central Nacional, avaliada pela Central Nacional aqui no edifício sede, somente a Central Nacional aqui no Ministério da Saúde pode avaliar, autorizar e expedir o ofício, tá? Assim como já foi falado, o Ministério da Saúde também tem um acordo de cooperação técnica de 2017 com as companhias aéreas, né? E aí entra a Infraero, Latam, Gol, Azul, a Oceanair e a Passaredo, que está em processo de renovação agora em setembro. E quando esgotada essa possibilidade, as demais possibilidades, a aeronave particular custeada pelo Estado, o transporte terrestre, é que a gente faz, então, o acionamento da missão TOTEC, né? E aí, então, pela condição da portaria interministerial de outubro de 2017. Assim como colocado pelo Major Danilo, esse acionamento ele só acontece em última instância, quando esgotadas todas as outras possibilidades de transporte. Essas missões são realmente, de fato, denominadas missões TOTEC, né? Missão TOTEC. Só poderão ser transportados até 3 profissionais pertencentes à equipe de retirada ou de transplante,
Esses profissionais, eles obrigatoriamente têm que ser profissionais da área da saúde, não podem ser transportadas outras pessoas, jornalistas, estudantes que não sejam diplomados da área da saúde, né? E aí eu posso até, a gente vai citar um pouquinho mais lá na frente. Essas missões, elas vão ser solicitadas nas hipóteses onde a equipe de retirada ou de transplante de órgão cujo tempo de isquemia admissível seja de até 6 horas, né, com mais 1 hora aí de preparo de bancada, a equipe de retirada ou de transplante cuja relação entre o tempo de isquemia do órgão e a necessidade do receptor em condição de urgência máxima, né, comprovada pelo Estado em lista, torne-se imperioso, um transporte mais ágil, então tem uma condição especial na qual seja realmente comprove-se a necessidade do acionamento dessa missão. O órgão já foi retirado e o tempo de isquemia mostra-se prolongado, então não existe a possibilidade, ainda que fosse um órgão que permita um acionamento de uma missão, de uma logística comercial, mas naquela condição, por já ter sido retirado, necessita-se de uma logística um pouco mais rápida, e nesse caso, somente a FAB pode nos prestar esse atendimento. O órgão não foi retirado, mas a logística comercial naquela condição ela se torna inviável. O órgão já foi retirado, né? O tempo de isquemia é prolongado e tem-se ali um aeroporto distante do hospital, né? E assim como o Major Danilo também colocou, a possibilidade comercial ela é inviável porque não se tem ali um apoio perto da instituição de saúde de onde está acontecendo o processo de captação, né? As centrais estaduais, elas devem informar imediatamente a Central Nacional qualquer condição de intercorrência que aconteça dentro desse processo de captação, né? Ela precisa informar de imediato a Central Nacional, ela tem que enviar para a Central Nacional no ato da solicitação da missão TOTEC uma declaração de que todos os meios de transporte terrestre e aéreo eles foram esgotados. Ela precisa comprovar, e eu vou mostrar aqui rapidamente o formulário que comprove o campo que comprove esse esgotamento de outras possibilidades. Ela tem que informar a CNT todas as informações que foram necessárias, né, que são necessárias para essa logística. Então, as informações completas da equipe, o horário de captação, quem é o receptor que vai ser contemplado. Então, todas essas informações são obrigatórias antes do acionamento da missão, né? Qualquer alteração precisa ser sinalizada, o cancelamento, ela tem que esclarecer todas as alterações relativas ao doador, né? Qualquer alteração do horário, da origem, qualquer condição. Ela precisa, caso seja necessário, a autorização de algum membro adicional da equipe, né, além dos 3 que já são previstos. Ela precisa justificar, e essa justificativa ela tem que começar em âmbito estadual. Então, eu preciso de um 4º integrante na equipe. Esse 4º integrante ele vai ter que ser solicitado primeiramente para a central estadual. Quem é na verdade, a central vai expedir essa solicitação para a central nacional, então a central estadual precisa encaminhar essa justificativa para a central nacional. Então, essa justificativa primeiro precisa ser direcionada para a central estadual, caso ela aprove, ela direciona a justificativa para a central nacional, e a central nacional vai avaliar se de fato mais um integrante é viável ou não. O sigilo dos dados precisam garantir, a central precisa garantir e responsabilizar pelo sigilo dos dados dos doadores e receptores, né? Isso vai tudo sendo oficiado, e assim por diante, tá? É importante ressaltar que os recursos orçamentários disso tudo saem de uma condição da conta, né? Por conta do orçamento do Ministério da Saúde. Essas missões não são missões... não tem uma condição de gratuidade, né? Existe uma contratualização, né? Isso precisa ficar claro, por isso também que é uma condição que precisa ser em última instância, né? Não são missões
relativamente baratas, a depender da distância, de quais são aí os objetos envolvidos, né? Quantas pessoas, qual que é a logística envolvida, o horário, quais são os recursos necessários, tudo isso onera de fato essa missão. Então, esse também é de fato um motivo pelo qual essa precisa ser a última alternativa possível. Aqui eu trago para vocês um exemplo do formulário de solicitação, né? E esse formulário ele precisa ir completo para a Força Aérea. Então, quando a solicitação da missão ela é realizada, esse formulário ele já precisa estar completamente preenchido. Então, não existe a possibilidade da gente solicitar a missão e, posteriormente, a central informar quem são os captadores, quem é o receptor. Então, essa não é uma informação a ser definida posteriormente, né? E aqui tem um campo de preenchimento onde a Central Nacional ela vai deferir ou indeferir a missão, principalmente quando trata-se de uma solicitação estadual. Então, né, assim como o doutor Sabá muito às vezes nos solicita a captação aí de Recife e Petrolina, que são captações estaduais, nas quais a gente só faz uma avaliação de autorização de estadual, na qual a gente pode deferir ou indeferir, e aí, por isso, os plantonistas a nível estadual, eles precisam preencher devidamente esse formulário e encaminhar para a Central Nacional, tá? Depois disso, a gente reporta, caso seja autorizado pela Central Nacional, a gente encaminha para a FAB nos dando aí o ok da possibilidade da missão, a gente encaminha para a FAB e para a Central Estadual esse ofício de autorização, né, garantindo aí, então, a possibilidade da realização dessa missão TOTEC, né? Só a nível de curiosidade, para terem uma noção dessas possibilidades, a gente tem aqui uma ideia de mais ou menos um custo de uma missão, de 2 missões que a gente teve em 2021, né, o deslocamento aí de uma missão da FAB entre Goiânia e DF, e de Cacoal para São Paulo. Então, aí a menor e a maior missão de 2021, para vocês terem uma noção, né? E aí a gente precisa compreender que tem as diárias nacionais dos tripulantes, estão envolvidas as manutenções da aeronave, o custo logístico da hora-voo, suprimentos, combustível por litro, lubrificante por litro, né? A depender do horário, do trecho, qual é a aeronave que é utilizada, e tudo isso a depender da cotação do dólar atual. Então, mais um motivo pelo qual as pessoas envolvidas precisam compreender que essas missões elas precisam ser realizadas somente em última instância, né? Um pouquinho para vocês compreenderem os nossos dados de 2022, principalmente, né, de até agosto. O meu dado aqui provavelmente aí está diferenciando um pouquinho do Major Danilo, porque ele faz aí um adendo de alguns outros itens dos quais eu não faço gerenciamento. A FAB, de fato, não é o nosso carro-chefe em volume de logística, né? Mas com certeza, assim como já foi dito, a FAB faz aí a logística de transporte e itens dos quais outros parceiros não conseguem nos atender, tá? Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos. E é isso. Raíssa, eu estava agradecendo aqui as suas informações preciosas, né, que mostra o seu envolvimento, a sua experiência, e que eu sou testemunho disso no dia a dia, das captações dos nossos contatos, né? Então, nós vamos passar para a segunda parte do nosso webinar, em que a gente vai, depois de entender a FAB, a participação da missão TOTEC e o gerenciamento da Central Nacional, nós vamos ver agora a experiência e as demandas dos diversos atores que participam do processo, né?
Em primeiro lugar, eu gostaria de ouvir a palavra do Dr. Pedro Carvalho Diniz, que tem uma característica muito especial. Ele coordena a Central Estadual de Transplante, a Macro-Regional de Petrolina, aqui no estado de Pernambuco. É uma cidade que não tem equipe de captação de órgãos, mas que tem um dos maiores índices de doação de órgãos no estado de Pernambuco. Então, é muito curioso essa situação. Petrolina é uma grande cidade, mas fica a cerca de 800 quilômetros do Recife, né? Então, Pedro, a gente gostaria de ouvir a sua experiência, que depende exclusivamente desse trabalho da Central Estadual e da Central Nacional, em termos de levar até você as equipes que vai fazer a captação. Então, queria que você fizesse, claro, a gente tem inúmeros outros participantes para colocarem as suas posições, então peço que você seja breve para que a gente depois possa discutir em conjunto. Boa noite para todo mundo que está aí, né? Um prazer, muito obrigado pelo convite, Sabá. Contextualizando, né? Eu vou ser bem breve. Petrolina é uma cidade, como o Dr. Sabá falou, a 800 quilômetros de Recife, né? Uma cidade que tem uma característica muito importante regionalmente, porque ela faz parte de uma central interestadual, foi a primeira central interestadual de saúde, de leitos, do Brasil, a primeira experiência. Então, Petrolina, apesar dela estar em Pernambuco, ela responde, o hospital universitário daqui, que é a referência para traumas, que é a nossa principal, digamos assim, nosso perfil, né, de doadores e potenciais doadores são vítimas de trauma, e é um hospital de referência para neurocirurgia. Então, a gente recebe pacientes com hemorragia subaracnoides, AVC hemorrágico. Então, é a grande fonte, digamos assim, de doadores é o hospital universitário. E ele é responsável por 53 municípios. Tá? Então, assim, são 25 de Pernambuco, 28 da Bahia. Então, a gente precisa muito, a gente tem uma grande demanda, né? Nós temos, muitas vezes, 4 a 5 potenciais doadores simultaneamente, né? O Dr. Sabá já teve dias aqui, semanas, que ele veio 3 vezes na semana aqui na cidade. E a gente tem uma característica, então, 800 quilômetros de Recife, e a gente teve uma diminuição muito importante. Eu coordeno a OPO daqui desde 2014, na parte de coordenação médica, e a gente teve uma redução muito grande na oferta de voos comerciais, né? Então, era muito fácil para a gente, fácil, entenda-se, né? A gente tinha, por exemplo, a Avianca, que fazia o transporte de material biológico, né? E a gente tinha também algumas companhias comerciais, era a Azul, a Avianca e a Gol, que tinham várias opções de horário. Então, a gente tinha digamos assim, a logística de captação, e aí, como a gente não tem equipe de captação, todas as nossas doações dependem da logística de captação, né? De transporte aéreo. A gente tenha uma relativa segurança, né, de que, uma vez autorizada a doação, essa doação seria efetivada, haveria logística de captação. E isso mudou bastante nos últimos, talvez, 3 anos. No ano de 2019, a gente teve um número muito grande, eu não sei ao certo, mas um número muito grande de doações, de captações viabilizadas pelos esforços da FAB, né? Ou seja, a última logística, a última opção de transporte aéreo dentro dessa cadeia que foi apresentada aí para a gente, para nós era bastante frequente, né? E a gente vive, no sentido de uma experiência bem prática, a gente vive hoje muito mais no limite, né? A autorização familiar hoje, eu acredito que ela é menos, ela se converte menos em doações efetivadas do que anteriormente, porque a nossa logística teve um estreitamento de opções,
Hoje é quarta, na segunda-feira nós tivemos uma doação aqui de um paciente jovem, inclusive potencial doador de coração, porque a gente não teve logística de captação, né? Então, assim, porque tentou se esgotar todas as formas, pelo fato de Petrolina ser uma referência para 53 municípios, a gente está aqui no sertão norte de Pernambuco e no sertão norte baiano, a gente tem que considerar que para as famílias existe ainda uma logística do rito funerário, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem muitas cidades aqui que os hospitais são às quais o hospital é referência e que tem um acesso muito remoto, condições muito ruins de rodagem. Então, muitas vezes a família consegue sepultar o parente no outro dia, 24, 36 horas depois. Então, esse é um limite muito interessante que a gente tem, que eu gostaria de trazer para a prática, que pode não ser a realidade de muita gente, mas aqui para nós é um cenário muito frequente, uma situação muito frequente das famílias perguntarem o prazo, perguntarem quanto tempo vai demorar e tentarem estabelecer, de certa forma, um prazo que para elas seria aceitável. É óbvio que a OPO não promete o prazo, nem tem como prometer, mas eu estou contando que é uma demanda das famílias. Eles perguntam, a doação, a cirurgia vai terminar até 7 horas da manhã? A maior parte das nossas captações, eu acredito que mais de 90%, se dão na madrugada, né, que é o horário que a gente tem os voos. A gente já adequa a nossa logística de manutenção do potencial doador, a logística de envio de material biológico, de entrevista familiar, pensando na logística de uma potencial doação, sem que isso, claro, atrapalhe a família, né? Então, assim, é um cenário, contando para vocês, de uma equipe que tem uma demanda muito grande de pacientes, né? E uma equipe que trabalha sempre ali no fio da navalha em relação à logística de captação, né? Enquanto uma capital, por exemplo, o centro transplantador, o implante e a captação às vezes se dão talvez no mesmo hospital ou no hospital a 3 quarteirões, nós dependemos exclusivamente, todas as nossas doações são dependentes, né, dessa logística aérea. E aí, estou à disposição aí para contribuir, se alguém quiser saber mais algum detalhe de como se dá a nossa realidade aqui, eu estou à disposição de todo mundo. Muito obrigado, doutor Sampaio. Pedro, obrigado. Me permita só complementar e mostrar que, apesar da área de transplante no Brasil ter uma legislação excelente, enorme, perfeita, né? A gente observa que o legislador ele não consegue colocar no papel a experiência da prática. Você veja, Petrolina é um exemplo claro de que a FAB é a primeira opção que está tendo para viabilizar as captações. Não é a última, como está escrito lá no papel. Sim, sim. Não é? Sim, exato. Esse é um dado que o legislador, claro, que tentou proteger a economia do país, do Ministério da Saúde, está utilizando recursos, mas, na prática, tem a realidade mostra que Petrolina é um exemplo clássico dessa desconformidade. Mas vamos... Só um adendo de 30 segundos, como a gente viu na apresentação da Raíssa aqui, em Petrolina, não sei se a Raíssa lembra, mas é muito comum a gente, e já aconteceu algumas vezes, da gente juntar a logística comercial de voos comerciais, o senhor sabe disso, com a FAB, porque às vezes, principalmente quando havia doação de coração pelo tempo de isquemia, pelo horário do voo comercial, não seria possível captar órgão abdominal e coração. E a gente já teve que, né, suspender uma ou outra doação desses órgãos, considerando, por exemplo, a prioridade do receptor, né? Então, às vezes, a gente desistiu, digamos assim,
de captar os órgãos abdominais para um coração em prioridade 0 e vice-versa. Mas era muito comum as equipes todas virem no voo comercial e a equipe de coração de Recife voltava no voo da FAB, enquanto a equipe de órgão abdominal terminava a cirurgia e retornava no voo comercial disponível, porque o tempo de isquemia permitia. Então, é mais um adendo, né? Mais uma realidade. A FAB realmente assim, mais presente ainda, mesmo quando a gente tinha logística de voo comercial. É isso. Perfeito, perfeito. Bem, vamos passar agora a ouvir, né, como os cirurgiões que participam nas captações, sejam na parte de órgãos torácicos e na parte de órgão abdominal, vivenciam essa realidade, né? E aí eu pediria que, ao mesmo tempo que fosse colocado um resumo dessa experiência de vocês fiquem também à vontade para complementar, fazendo perguntas ao Major Danilo e à enfermeira Raíssa sobre alguma demanda que está pendente. Tá? Então, eu chamaria o Dr. Ronaldo Honorato, que é cirurgião cardiovascular do Núcleo de Transplante do Instituto do Coração, coordenador da equipe de captação de coração do INCOR. E, ao mesmo tempo, também chamo o Dr. Fábio Gaiotto, que é coordenador da equipe de cirurgia de transplante de coração adulto, também do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, gostaria que vocês, resumidamente, né, colocassem a experiência de vocês, as demandas e, eventualmente, alguma pergunta para o Major e para a Raíssa. Ronaldo. Professor, vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Áudio e vídeo perfeito. Oi, Gaiotto. Talvez você queira falar primeiro, Gaiotto. Ronaldo, peço para falar um pouquinho antes, porque eu vou precisar sair, Bernardo, e pedir desculpas. Por não, Fábio. Eu tenho um congresso agora, 8h30, que começa, e eu preciso participar, mas o captador do núcleo de transplante do INCOR, o Ronaldo, é responsável por toda a nossa logística e faz a captação da maioria dos nossos 60 corações por ano que fazemos aqui. O Ronaldo tem bastante sugestão, bastante coisa para falar, e eu aproveito para parabenizar o Major, parabenizar a Raíssa, porque o esforço logístico é sempre difícil, é sempre complicado, é sempre fora de hora. E a FAB é fundamental para a sobrevivência do programa, para o crescimento do programa, para a pujança desse belo programa que o Brasil tem e tanto se orgulha. Ronaldo, tenho certeza que você vai representar muito bem o Instituto. Um abraço a todos vocês, meus amigos, e eu peço novamente desculpas por ter que sair agora em cima da hora, tá bom? Ok, Fábio, um grande abraço. Obrigado aí pela sua presença. Então, Ronaldo. Ronaldo, está com você. Não. Professor, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de dar um cumprimento à Raíssa e ao Major Danilo, porque a gente sabe, nós aqui que estamos na lida do dia a dia, a gente sabe a dificuldade operacional que existe na montagem de uma estratégia logística como essa, especialmente num país tão grande quanto o nosso. Um país que tem dificuldade de aeródromos, um país que tem uma variação climática gigante, um país que tem uma dificuldade logística em cada um dos hospitais em que nós todos somos captadores, a gente vai e frequenta. E eu gostaria de estender essa nossa webinar, e eu me ouso a falar que esta talvez seja a primeira de algumas outras reuniões que a gente tenha que ter. O termo última instância, talvez a gente tenha que trabalhar melhor esse termo. Talvez não seja a última instância, talvez não seja a última chance, mas talvez a gente possa colocar outros parceiros ou pensar em outras situações. Nós temos uma malha aérea gigante no Brasil. Nós temos a aviação executiva no Brasil, que é gigante. Eu tenho expressiva participação dentro da aviação executiva e cada vez mais eu me aproximo destas pessoas que têm vontade, que têm altruísmo e que têm desejo de ajudar a fazer
o apoio logístico. Felizmente, eu me encontro numa cidade grande, no maior estado da nação, um estado que tem um PIB que responde por muitos países. Então, só para que vocês saibam, neste mês agora de setembro verde, eu consegui 2 voos de jato pagos pela iniciativa privada, que foram doados ao sistema de transplante. É fato que esses 2 voos não vão refrescar a minha situação, mas no contexto da Central Estadual do Transplante, eu consigo desafogar o Sistema Nacional de Transplante, dando a oportunidade de que a FAB tenha atenção ou possa atender outras equipes enquanto eu consigo fazer o avião, enquanto eu consigo fazer a captação. Acho que a gente tem muito que progredir. É muito interessante que é a primeira vez que eu vejo rostos que respondam pela Força Aérea Brasileira e pela Central Nacional de Transplantes. Eu me sinto muito feliz em poder olhar para vocês e sentir o sorriso de vocês e ver a intenção que vocês têm, entendeu? Porque todos aqui temos a mesma intenção, que é salvar vidas, que é aumentar o número de transplantes nesse país. Eu tenho certeza que o Major gostaria de bater o recorde de voos feitos pela Força Aérea Brasileira no ano de 2021, botar 2022, 2023. A Raíssa se sentiria muito efusiva, sentiria muita felicidade em dizer que cada vez mais a gente está progredindo em progressão geométrica essa situação. O país é o primeiro no mundo em transplantes gratuitos, o 4º maior serviço de transplante do mundo. Todos que estão aqui têm ampla, vasta experiência, então eu acho que a gente tem que sentar com um pouco mais de tempo. Quem sabe numa mesa seria uma ótima oportunidade para que todos nós nos conheçamos pessoalmente, para que a gente tenha contatos em situações de crise, porque vocês já todos passaram por isso. Tenho certeza que o Major já foi acordado às 3 horas da manhã. Tenho certeza que a Raíssa já foi acordada várias vezes às 3 horas da manhã. E, com certeza, a gente tem um potencial de órgãos que são desperdiçados. Por favor, me entendam bem. Não são desperdiçados, eles são perdidos. Imaginem o custo da captação. A Raíssa tem que pagar a entrevista, a manutenção, a cirurgia, e de repente a gente não consegue botar este órgão num peito de um receptor, este fígado no abdômen de um receptor, esse rim não consegue chegar até um paciente que faz diálise. Quanto custa isso, gente? Isso é dinheiro a fundo perdido que a gente tem que pensar em evitar. E a gente só vai evitar unindo forças. É um prazer ter vocês por aqui, eu não quero me delongar, eu acho que esta, como eu disse, é o primeiro pontapé de um jogo que a gente é campeão. Cada um de nós aqui é campeão naquilo que faz. Vamos levantar a taça juntos. Eu quero levantar essa taça com vocês. Muito obrigado, professor, pelo convite. Passo a palavra. Ok, Ronaldo. Brilhante as suas palavras, nos emociona, não é? E ver a forma como você encara como uma missão também, como a aeronáutica encara com a missão, nós todos encaramos com a missão e você representa muito bem isso. Parabéns pelas suas palavras e eu concordo com você. Nós estamos iniciando aqui um processo de melhoria do sistema de transporte aéreo das equipes de captação. É a primeira vez que a gente consegue reunir, não é, os atores do processo. Então, isso é muito positivo. Isso graças à ação da ABTO, né? Nesse momento, com a presidência do Dr. Gustavo e a vice-presidência de Luciana Haddad. Bem, vamos ouvir em seguida a palavra de um cirurgião cardíaco também, responsável pelo programa de transplante de coração de um grande hospital aqui no Recife, né? Que é o IMIP, o doutor Fernando Figueira, Fernando Augusto Figueira. Por favor, Fernando, obrigado pela sua participação e eu sei da sua grande experiência em viagens, em deslocamentos aéreos pela FAB e pela companhias comerciais. Gostaríamos de ouvir o seu depoimento. Boa noite, Sabá, quem eu estendo agradecimento
a BTO pela oportunidade de estar aqui participando desse webinar, a meu grande amigo Ronaldo, acho que lutamos juntos a mesma luta, né, de conseguir aumentar o pool de doadores. Agradecer ao Pedro, uma pessoa que direta, muito direta, colabora para que a gente possa fazer tantos transplantes aqui em Recife, né, com esse excelente trabalho de identificação de doadores e manutenção desses doadores, e na ajuda na logística. Um prazer ter a oportunidade de ter a Raíssa também participando e aprendi muito, Raíssa. E o Major, com quem eu aprendi mais ainda, até porque era a área mais longe do meu core, né, de trabalho. E eu tenho algumas observações a fazer, analisando essas prestações todas, e uma delas é que a gente tem que voltar e comemoramos o aniversário do SUS, 34 anos de SUS, essa semana. E a gente não pode esquecer das responsabilidades tripartites que são definidas já desde a Lei 8080 de 1938. E a responsabilidade tripartite diz que existe a responsabilidade da esfera estadual, municipal e federal. Está muito bem posta na lei que estabeleceu a regulamentação e a possibilidade do convênio entre a FAB e a Central Nacional de Transplantes, de que, na incapacidade de um dos participantes da formação tripartite de responsabilidade do SUS em oferecer a logística, o Ministério da Saúde, através da Central Nacional de Transplantes, acionará a FAB. Então, é bem importante que a gente coloque o papel não apenas complementar, mas o papel primeiro posto das centrais estaduais, mediante as suas gestões locais, de assumir a responsabilidade em primeira instância de fornecer a logística adequada. Isso é o que está na lei. A gente vai para exceções, como foi bem colocado, a dificuldade de Petrolina, né, se adequar a essas condições que estão na lei. E por que isso? Ora, primeiro porque a gente está falando de algo que foi construído há muito pouco tempo. A gente está falando de um documento que foi impresso em 2017 e que, naturalmente, como o Bernardo Sabá bem colocou, né, o legislador ele sabe escrever no melhor português possível, mas não existe lei imutável, não existe lei que sobreviva à força do tempo, à força das intempéries da aplicação prática. E por isso mesmo que nós que fazemos, e aí pegando o gancho do Ronaldo, que fazemos o transplante na prática, junto com outros agentes, aqui a gente está com a OPA, a gente tem centrais de transplante, a gente tem a Central Nacional de Transplante, a gente tem a própria FAB, que nos juntemos para que, na tradução do que foi escrito em 2017, apontemos o que funciona muito bem, apontemos aquilo que tem oportunidades de melhoria. E, nesse momento crítico, nós entendemos que há necessidade de revisões. Desde revisões que estejam sob nossa ossada, que vão partir, por exemplo, de normativas técnicas do Sistema Nacional de Transplante, SNT, bem como da Central Nacional de Transplantes, numa articulação direta, ou até lutar por alterações de normativas que podem resultar em alterações dessa portaria. O que a gente não pode, Sabá, é ficar imóvel à necessidade de mudanças. O que a gente não pode é se sujeitar simplesmente é porque é o que está escrito. Porque todos nós, inclusive fiquei muito feliz, Jaíssa, quando você mostrou que mesmo para as regras há exceções, desde que minimamente seja nos dada a possibilidade de explicar o porquê está sendo solicitado, por exemplo, um membro a mais para viajar. Por exemplo, quando a gente diz que a logística que está sendo oferecida, considerando que a FAB deveria ser a última logística a ser oferecida, para que a gente possa explicar, olha, essa logística que está sendo oferecida não é adequada, porque ela vai estourar o tempo de isquemia e eu estou colocando em risco a vida do meu receptor. Então, eu vi, Bernardo, um ambiente extremamente receptivo, tanto vindo das normativas que o Major nos apresentou, bem como do ambiente que a Central Nacional de Transplantes nos colocou. A lei é óbvio, a lei ela tem que dar limites
mas há de se ter uma flexibilidade e uma assumição de responsabilidades locais para que, dentro dos limites que forem colocados, a gente encontre opções em diálogos que vão ser sempre muito francos, tá? Mas sempre, como o Ronaldo colocou, todo mundo só tem um objetivo aqui. Ninguém que está assistindo esse webinar, que está participando da coordenação, da gestão e os convidados, duvido que alguém tenha um objetivo diferente do que é transplantar mais, transplantar com mais segurança, entregar mais qualidade, entregar mais segurança ao processo. E esse processo envolve a equipe que vai fazer a captação, envolve o paciente que vai receber o melhor órgão. Então, urge que esse pontapé inicial e Sabá, via BTO, ter conseguido trazer atores importantes para essa mesa virtual, para que o mais breve possível se transforme numa discussão numa mesa real, para que a gente se disponha a criar uma comissão e aponte, para que a gente não entre nesse momento tão plural, no minimalismo de uma situação daqui, dali, minha, para que a gente trace um mapeamento estratégico de todos os cenários possíveis que estão acontecendo, cenários esses que já aconteceram, cenários que podem vir a acontecer e que nós nos preparemos. E eu não tenho dúvida que qualquer documento que for escrito sob uma luz de um momento, de uma verdade, primeiro ressaltando, foi muito importante. A FAB é extremamente importante e principalmente para nós em Pernambuco, ela é o agente motor das captações à distância. Sem a FAB, nós não teríamos feito e não estaríamos fazendo o que atualmente nós entregamos à sociedade pernambucana. Mas há de aproveitar essa oportunidade que a BTO está nos dando e acredite, o Major, a Raíssa, não é uma crítica infundada, mas, e eu tenho certeza que vocês vão concordar, entre o que está escrito, entre os formulários a ser preenchidos, entre os tempos que são determinados, há de se ter a oportunidade da gente rever alguns fluxos de processos, e eu me coloco à disposição para ser um elemento contribuinte disso. Obrigado, Perfeito. Fernando Augusto Figueira. Eu acho que as suas palavras foram brilhantes também, complementam de forma magnífica o pensamento exposto por Ronaldo, né? E anteriormente por Pedro. Então, você observa a importância de se ouvir os atores que estão participando do processo, né? Todos nós estamos querendo melhorar e construir uma dinâmica, uma organização de transplantes melhor. Bem, vamos passar agora para os órgãos abdominais, para aqueles cirurgiões que vivenciam, né, a retirada de fígado e de rim, principalmente. E aí nós temos representante de Brasília e representante de São Paulo. Eu vou chamar inicialmente o doutor André Watanabe, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, supervisor do Programa de Transplante Hepático do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e coordenador do Programa de Transplante do Hospital Brasília. André, é uma satisfação tê-lo aqui e nós gostaríamos de ouvir as suas impressões e a sua experiência, as suas demandas e a sua posição em relação ao que está sendo discutido. Boa noite a todos. Queria agradecer à BTO e ao Bernardo pelo convite para participar dessa webinar, que eu achei o tema extremamente importante, uma oportunidade única para que a gente possa discutir e melhorar, né, o transporte logístico das equipes e dos órgãos. Gostaria de, primeiro, parabenizar o Major Danilo e a enfermeira Raíssa pelas apresentações, pelos esclarecimentos, né, e pelo empenho em conseguir fornecer a logística necessária para que a gente consiga, no final, transplantar os nossos pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Tá? Eu queria colocar algumas questões. Primeiro, sobre o nosso programa. Eu sou responsável por esses programas de transplante hepático. Aqui no Distrito Federal, nós fazemos, em média, 100 transplantes de fígado por ano. Já fizemos esse ano 74 transplantes de fígado, e hoje nós vivemos uma realidade de 70% das nossas captações serem captações externas, serem órgãos que vêm de outros estados.
alguns órgãos captados, mas a imensa maioria são deslocamentos da nossa própria equipe para realizar essa captação. A gente está na região centro-oeste do Brasil e nós acabamos fazendo captações externas em vários estados das regiões centro-oeste e norte, já que a gente é o único centro de transplante de fígado de grande volume em toda a região centro-oeste e norte do Brasil. E, diferentemente das regiões sul e sudeste, onde a malha aérea de voo comercial ela é uma malha aérea muito mais densa, aqui nós temos voos comerciais, né, que atendem as regiões centro-oeste e norte do Brasil em muito menor volume. Então, é muito difícil, nessas captações externas, a gente conseguir viabilizar através de voo comercial. Então, nós dependemos quase que exclusivamente da Força Aérea para conseguir realizar essas captações, e a Força Aérea sempre tem nos atendido com muita excelência, mas eu acho que temos muito ainda a melhorar e algumas sugestões. Eu achei a sugestão do Ronaldo muito boa, da gente, a partir dessa webinar, conseguir fazer uma reunião presencial, né, para que a gente possa se conhecer e conversar sobre o que é possível melhorar nesse processo, né? Hoje, aqui no Distrito Federal, a gente tem enfrentado dificuldades grandes em relação à logística. Como foi dito, muitos órgãos acabam sendo perdidos, né, por falta de logística viável, tanto em relação ao tempo de isquemia do órgão, quanto em relação ao tempo que a equipe vai conseguir chegar naquele local, e essa questão da família, o tempo para que a família possa, né, realizar o funeral do seu parente. Muitas vezes eles não querem esperar, porque demora, né, para que a equipe consiga chegar nesses locais aqui na região centro-oeste e norte do Brasil, principalmente, onde a gente tem que ir fazer as captações, porque esses locais eles também não têm, como em Petrolina, uma equipe captadora. Então, na maioria das vezes, a gente tem que se deslocar para ir realizar essas captações. Tá? Então, hoje, como eu falei para vocês, a nossa realidade aqui, em torno de 70% dos órgãos que são órgãos que vêm de outros estados, né, no caso do fígado, a gente não tem conseguido fazer transplante de fígado aqui com menos de 11 horas de isquemia quando a gente sai para captar em outro estado. Então, isso, apesar de ainda estar dentro do tempo considerável, viável para o transplante, isso certamente interfere no nosso resultado. A gente tem feito transplantes aqui com 11, 12, eu já fiz esse mês, nós já fizemos 8 transplantes de fígado esse mês de setembro, no Setembro Verde, tá? Com 14 horas de isquemia por causa dessas questões logísticas. Foi falado aqui de Cacoal, em Rondônia, a Raíssa mostrou o custo, né? Cacoal foi uma surpresa nesse último ano, ele tem disponibilizado vários doadores aqui para nós, né? Na semana passada, quinta-feira, nós fomos lá, e só para vocês terem uma ideia, nossa equipe levou 4 horas no deslocamento de ida e 4 horas no deslocamento de volta, porque o avião ele tem que parar 2 vezes para abastecer. A FAB, o Major me corrija se eu estiver errado, mas a FAB tem uma questão de abastecimento da aeronave, não é em qualquer lugar que eles podem abastecer a aeronave, tem uma questão de peso também. Então, assim, é uma viagem longa, né? E nós já fomos algumas vezes lá. Rondônia, esse ano, tem surpreendido com doadores positivamente, né? E nós já fomos algumas vezes lá, e é um deslocamento muito longo, né? São praticamente 8 horas da equipe no ar, né? Além de fazer a captação. E como nós somos uma equipe pequena, esses médicos eles também retornam para fazer a cirurgia de banco e muitas vezes ainda entram no implante. Então, realmente, é um trabalho extenuante para que a gente possa viabilizar esses transplantes. E sempre batendo em torno de 10, 12, 13 horas de isquemia por causa dessas questões logísticas, o que certamente interfere no nosso resultado, né? Foi colocado aqui o custo de uma viagem, mas eu também queria lembrar que um transplante de fígado no hospital nível A, como o nosso, custa para o SUS em torno de R$110 mil cada transplante, né? Então, quando a gente tem um resultado ruim, além, obviamente, da perda do paciente, que é dramática, né? Um custo de dinheiro investido que é perdido muito alto nessas situações. Então, eu acho que, além de viabilizar a logística, muitas vezes são me oferecidas logísticas que vão bater 12, 13 horas como única opção, né? Nós temos que pensar se isso é realmente viável, se nesses casos
num doador jovem, num paciente que está precisando com MELD alto, se a gente não tem que investir, talvez, numa segunda opção, mas que seja um tempo de isquemia razoável, para que a gente possa ter um resultado melhor. Quando eu coloco um órgão no paciente muito grave, com um tempo de isquemia muito grande, eu vou somando problemas, isso já está comprovado na literatura, que o custo da internação ela fica muito maior, né? Então, se eu consigo fazer esse transplante com menos de 8 horas de isquemia, no caso do fígado, o resultado é comprovadamente melhor. Ele vai gastar menos na UTI, ele vai transfundir menos, ele vai ficar menos tempo internado. Então, não é só essa questão de, o fígado aguenta até 12 horas, então nós podemos chegar nesse limite. Não é bem assim, depende do tipo do doador. Se já é um doador idoso, se o nosso paciente já é um paciente grave, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, assim, eu acho que essa é uma questão que a gente tem enfrentado aqui. Como eu falei, a gente tem um volume de transplante muito alto, é o 3º ano seguido que nós vamos chegar em 3 dígitos de transplante de fígado por ano, né? Então, nós temos captado de maneira muito distante e, quando não é possível a logística comercial, na maioria das vezes, a isquemia tem ficado muito limítrofe e tem interferido no nosso resultado, porque esse fígado demora mais para funcionar, a gente transfunde mais, a gente tem mais piora de função renal, né, mais necessidade de hemodiálise, maior tempo de internação. Então, além de viabilizar o transplante, eu acho que o sistema já tem maturidade, por ser um dos maiores programas do mundo, como o Ronaldo falou, muito nos orgulha, também de focar no resultado, né? Nós publicamos ano passado a nossa série de 500 transplantes de fígado consecutivos, mostrando todos os nossos resultados, e aqui a gente fica muito preocupado em prover esse melhor resultado, porque o órgão ele é um bem público, né? A gente tem que aproveitar ele de melhor maneira. Eu faço um transplante e não dá certo, né? Além da perda do paciente, nós poderíamos ter feito, alguém ter aproveitado melhor esse órgão. A gente tem que estar sempre muito, muito preocupado e valorizar muito essa questão do resultado. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui. Perfeito. Gostaria de agradecer novamente o esforço imenso da FAB e do Sistema Nacional de Transplante, em nome da Raíssa, do Major Danilo. Agradecer demais a parceria conosco, estamos sempre perturbando vocês aí para conseguir uma logística melhor, para conseguir chegar lá, para mudar um horário, para a gente dar conta de ir. Okay. Às vezes, igual ontem, a gente fez 2 transplantes, um fígado rim, um fígado, né? Então, a gente está sempre lutando aí pelo mesmo objetivo, que é conseguir fazer mais transplantes e fazer melhor, tá? Muito obrigado. Muito bem, André, muito obrigado pela sua contribuição, é excelente as suas ponderações, suas colocações, e vamos passar para os últimos debatedores, né? E aí eu queria pedir ao Dr. João Paulo e ao Dr. Daniel Reis a compreensão que nós temos um limite até às 21 horas para concluir nosso webinar. Eu queria deixar alguns minutos no final para que a proposta que está se levantando aqui, né, de se continuar esse trabalho iniciado nesse webinar, que essa proposta fosse formalizada no final do webinar. Então, eu gostaria de chamar o representante do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, do serviço do professor Luiz Augusto Carneiro, né, a divisão de transplante de fígado e órgão do aparelho digestivo, Dr. João Paulo e Dr. Daniel Reis, para colocarem as suas experiências e pedir a compreensão deles, que no momento em que eu tiver pegar o microfone, significa que o tempo já se esgotou. E aí nós vamos partir para as propostas que devem sair aqui do webinar. Obrigado. Boa noite a todos. Então, foi muito bem colocado já, eu agradeço muito, fico feliz com o convite pela BTO e a presença do Major Danilo e da Raíssa. Mas o doutor Fernando, o doutor Ronaldo, o doutor André e o próprio Pedro já colocaram tudo que a gente está sentindo e que a gente está passando nesses últimos tempos, né? A gente tem que lembrar que a lei foi feita em 2017 2016 teve vários problemas, né, de negação. Mesmo que essa lei, eu acho que a Raíssa deve ter também esses dados, que hoje ainda no Brasil
a gente fica muito atrás, muito aquém da logística e perde 3 órgãos, provavelmente diários. Isso é uma reportagem que saiu em 2018, que eu acho que todo mundo também lembra, mesmo após o esforço aí do decreto, tudo isso. Enfim, eu acho que não se alongando muito, eu acho que o Ronaldo falou uma coisa bem interessante, que eu acho que agora, e o doutor Fernando também, eu acho que agora a gente tem que realmente sentar, né, colocar as propostas na mesa, chamar a CNT para essa conversa, a própria BTO também, como com a sua representação, e ver todos esses pontos, né? Esse ponto o decreto último, mas a gente visualiza que eu acho que o último hoje está sendo até o voo comercial. Isso eu falo porque a gente vive aqui como o Ronaldo falou, na maior malha aérea, e a gente de voo comercial, se a gente pegar São Paulo hoje, eu acho que faz muito pouco voo comercial. Então, isso é um problema. Não sei se é uma falha, não sei se é questão estadual também. A gente tem muita parceria, eu acho que essas parcerias são boas, por exemplo, com a Polícia Militar aqui, dentro do Estado, que funciona muito bem. O Ronaldo poderia falar horas sobre isso, e isso foi uma coisa conseguida tanto pela Central quanto pelo INCOR, por exemplo. E eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que a gente estou muito feliz mesmo por ser a primeira, eu acho, de várias reuniões que vamos ter. Não adianta eu falar dessa logística, eu acho que essa logística a gente consegue ajustar. Eu acho que assim, eu vi o Major falando e fiquei muito feliz porque eu acho que falou das aeronaves, eu acho que tem estrutura para a gente mudar. E esse cenário aí bem receptivo da FAB. E agradeço também a Raíssa, também pelas suas colocações. Obrigado. Obrigado, João Paulo, pela sua síntese, né, que foi perfeita. Vamos agora ouvir o Dr. Daniel Reis. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença. Vou ser bem breve devido ao tempo, como o Dr. Bernardo falou. Gostaria de parabenizar o Dr. Bernardo pela iniciativa de fazer essa reunião, que realmente é muito importante. Cumprimentar o Major Danilo e a Raíssa pelas palestras. Como o João falou, como a gente fica aqui em São Paulo, a maior parte das nossas captações, ao contrário de Brasília, acabam sendo regionais. A gente acaba utilizando menos o transporte aéreo por conta dessa localização aqui em São Paulo. Mas a FAB ela ajuda bastante a gente, porque quando nós temos as localizações mais distantes, e de vez em quando a gente tem captações de outros estados, ela é uma parceira muito importante, porque, de fato, os voos comerciais a gente tem tido Ok, Fábio. Houve essa questão. Certo. Está tendo uma dificuldade. Do Bernardo? Sim. Oi, vocês me ouvem? Agora, voltou, Daniel. Pode falar, pode concluir. Não, desculpa. Não, só para concluir que, assim, cumprimentar a FAB pela parceria, porque, de fato, como o João bem disse, a utilização de voos comerciais aqui em São Paulo tem sido nos últimos anos mais baixa, pelo menos pela nossa equipe, embora a gente não sabe precisar exatamente o motivo. Não vou mais me alongar, agradeço a atenção de todos. Muito bem. Bem, eu vou passar a palavra para a nossa presidente da BTO, a Luciana Haddad, né, para encerrar a reunião, mas reforçando aqui, ou registrando, né, o consenso da necessidade de se realizar um trabalho de continuidade desse webinar, no sentido de se obter resultados por tudo que foi apresentado aqui. A nossa proposta é que se realize inicialmente uma reunião com esse grupo de atores relacionados com o processo de doação e de captação online, e depois se parta para reuniões presenciais. Mas isso vamos acertar com o Dr. Gustavo, o presidente da BTO, e com o Luciano Haddad, certamente vai ter uma contribuição importante. Então, agradecer a todos, né, da minha parte, eu acho que atingimos nosso objetivo, né, de iniciar essa discussão. Agradecer a Raíssa, ao Major Danilo e a todos os que participaram. Eu passo a palavra à Luciana, então, para encerrar o nosso webinar.
Bom, faço das minhas palavras as do Bernardo as minhas palavras, agradeço a todos, acho que foi excelente ter trazido esse tema para justamente dar início a uma discussão que inicia aqui, mas não se encerra aqui. Acho que a BTO está de portas abertas e acho que é função da BTO fazer esse intermédio entre todos os setores envolvidos para que a gente traga sempre melhorias para o processo de transplantação. Então, contem com a BTO para que a gente organize esse próximo encontro, provavelmente um encontro distante, não em formato de webinar, mas um formato mais adequado para discussões práticas, mas com esse grupo que foi montado aqui no webinar, e parabenizar sempre o Bernardo pelo seu ativismo e pela excelente montagem dessa webinar. Desejar uma boa noite a todos. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite a boa todos. Noite. Boa noite a Até todos. logo, Major. Até mais, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Pedro, até mais. Logo, Raíssa, tchau, muito tchau. obrigado, Raíssa. Imagina, à Boa noite, disposição gente. sempre, Obrigado, gente. Danilo. Foi um prazer. Obrigado, tchau, Até mais, tchau. tchau, tchau. Bom descanso. Tchau.